Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de introdução a redes de computadores, né? Mais um módulo dentro da nossa disciplina de redes industriais. E hoje a gente vai falar sobre padronização de modelos. No caso, a gente vai comentar sobre o modelo OSI, que é extremamente importante e utilizado até hoje. Foi feito em 1977 e até hoje é um modelo que o pessoal segue. Então, naquela época, cada fabricante tinha seu dispositivo e cada um construía ali de acordo com o seu projeto, suas necessidades, né, do seu equipamento. E começou a surgir a necessidade de fazer esses equipamentos trocarem dados entre si, né, com a internet, com o advento aí da internet. E a ideia é que diferentes hosts de diferentes fabricantes conseguissem se comunicar. Então essa galera se uniu e criou o padrão que seria o modelo OSI. Então esse modelo ele é dividido em 7 camadas. Você tem aí desde a camada mais baixa aí, que é a física, até ligação de dados, redes, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Então são essas 7 camadas aí que é uma orientação de desenvolvimento, né? Para que todo mundo trabalhe dentro desse padrão. E a ideia é que cada camada ela se comunique com sua camada, o emissor se comunica com sua camada equivalente lá no receptor. Então a camada física do emissor se comunica com a camada física do receptor, ligação de dados com ligação de dados, e assim é estabelecida essa comunicação. E cada aplicação também, né? Dentro do loop de comunicação, essas camadas elas se comunicam entre si, né? Então, por exemplo, você tem uma requisição ali lá em cima na camada de aplicação do emissor, aqui à esquerda, ela se comunica com a apresentação, que por sua vez com sessão, com transporte e tal. Aí esse dado vem, chega lá na camada física lá embaixo, que se comunica com a camada física do receptor do lado direito, e esse dado vai subindo até chegar na aplicação lá em cima. Então é esse dado cíclico aí que é estabelecido, certo? E qual a função de cada camada dessa? Então vamos entender isso. Então cada camadinha aí ela não está à toa, ela tem uma função específica dentro da comunicação. A camada física é uma das mais fáceis de entender porque ela faz a interface diretamente lá com os sinais elétricos, são os cabos, os dispositivos que você está usando. Então vamos entender as demais camadas, né? Como eu falei, a camada física ela é responsável pelo fluxo de bits, né? E diz respeito a cabos, conectores, enfim, tudo que é dispositivo é tratado aqui na camada física. Já a camada de enlace, ela é responsável pelo endereçamento MAC. Pessoal, o MAC é o endereço físico que cada dispositivo tem. Então veja o seguinte, se você tem seu celular, seu computador, cada dispositivo desse para se comunicar na rede, ele precisa ter um endereço físico. E esse endereço físico é justamente tratado aí na camada de enlace. Então ela cuida do endereço MAC tanto da origem quanto do destino. Então nessa camada os pacotes também são divididos, os pacotes grandes, né? Então se eu tiver um pacote de dados que for grande demais, essa camada é responsável por dividir e enviar esse pacote em várias prestações e depois reunir todo mundo lá na ponta, né? Então a camada física ela envia os quadros criados pela camada de enlace. Então veja aí, o enlace vai, subdivide aquela informação, né? Se for grande, aí a camada física pega aquele quadro lá e envia, certo? Ela também verifica se o meio no qual os dados serão transmitidos está disponível. Então, como a gente viu lá na aula anterior, a gente tem topologias diferentes de redes, né? Então a gente tem barramento, estrela, enfim.
E quando você está se comunicando, vários dispositivos ali, todos têm que obedecer a protocolos, né? Então, senão a comunicação não funciona. Aí o que acontece? Na camada de enlace, ela verifica se os dados, se o meio está disponível. Então, será que o barramento ali tem dado trafegando? Se não, pode enviar. Então é isso que a camada de enlace faz. E ela é um protocolo gerenciado pela placa de rede, né? Então a placa de rede do seu dispositivo que vai fazer essa gerência aí. E no final ela faz a verificação de erros, né? Se existiu algum erro ali no envio da informação. Então, esse aí é um frame aí dentro da camada de enlace. Então observe que eu tenho o endereço MAC do destino, da origem, tenho dados de controle, tenho o dado mesmo que eu quero enviar, a verificação de erro. Então tudo isso é encapsulado, tem um negócio chamado encapsulamento de dados, que eu vou colocar nos vídeos para vocês olharem como é que funciona direitinho, mas basicamente é isso, cada camada ela pega uma informação e junta ali e monta um frame de informação. Então esse aí é o frame da camada de enlace. Já a camada de rede, né, que é a camada 3, ela é responsável pelo endereçamento IP, endereçamento lógico. Então, pessoal, dentro dos protocolos de comunicação Ethernet, a gente tem os endereços tipo IP. Eu acho que é uma coisa popular, meio que popular hoje, todo mundo já ouviu falar. Mas esse IP é o endereço lógico, né? A gente tem essa figurinha aí do lado, esse 172.31.110.10. Então isso é um endereço lógico, diz respeito à rede, subrede. Então essa camada que gerencia esse endereçamento. E depois ela também faz a tradução desse endereço para um endereço físico. Por exemplo, minha máquina tem esse IP aí dessa figura. Aí essa camada ela linka, né, ela atribui esse IP e sabe que corresponde à minha máquina, certo? Outra coisa que essa camada faz, que é bem interessante, que é a priorização de dados de pacotes, né? Imagina que você vai enviar um e-mail, ou você vai fazer uma chamada de vídeo. Se você for enviar um e-mail, se houver um delay, um atraso ali, não tem tanto problema. Mas se eu estiver vendo um vídeo, eu não quero meu vídeo travando, certo? Então essa camada ela prioriza quais dados enviar para manter a qualidade de serviço. Então no TCP/IP, isso é feito pela camada, pelo protocolo IP, certo? Então o TCP/IP é o protocolo lá de internet, né? Então por isso que esse endereço tem o nome endereçamento IP, vem lá desse protocolo. Então a camada 4 é a camada de transporte. Ela divide os pacotes, faz a multiplexação de conexões, controle de fluxo, verifica se o pacote chegou no destino, certo? Então ela tem várias funções aí. Essa multiplexação é o seguinte: imagina que você vai baixar um e-mail e navegar na internet e fazer outra coisa. Hoje é comum, você pega o seu computador, você tem várias aplicações rodando ao mesmo tempo. Quem permite isso é a camada de transporte, porque cada aplicação dessa ela funciona com um protocolo diferente, um meio diferente. Então essa camada ela divide todo mundo e faz esse controle de fluxo de pacotes, verifica se a informação chegou. Além disso, verifica se houve perda de dados, se houve duplicação de pacotes. Então ela trata tudo isso aí relacionado ao transporte. Já a camada 5, né, que é a camada de sessão, ela permite que duas aplicações diferentes estabeleçam uma comunicação, certo? Imagina o seguinte, sim, além disso ela coloca marcadores
na sua aplicação. Tipo, vamos lá, imagina que você está baixando um e-mail e tá lá o servidor de e-mail, você está baixando alguma coisa lá, um arquivo, alguma coisa, e de repente essa internet cai. Então, essa camada ela coloca marcadores para quando você acessar novamente ou aquela internet voltar, acaba que a aplicação ela retorna para o último marcador e não recomeçar tudo novamente, certo? Então, essa camada faz isso aí. Já a camada de apresentação, né? Ela ela prepara tudo para ser apresentado para a gente, né? Para ficar palpável para a gente. Então ela faz a compressão de dados, criptografia, ela converte os dados em um padrão comum. Imagina que você tem uma aplicação lá que ela segue ali o padrão ANSI ou não segue, e outras que é o oposto, né? Enquanto a origem segue, a outra não segue. Aí esse padrão acabaria dando um problema aí na transmissão de dados, né? Então essa camada ela acaba convertendo tudo no padrão que todo mundo consiga se conversar bem, certo? Então ela apresenta aí os dados para a gente, arruma tudo direitinho para a gente conseguir entender essa informação. Já a camada 7, ela faz a interface entre a pilha de protocolos e o aplicativo que pediu ou vai receber a informação. Traduzindo, imagina que tu quer acessar teu e-mail e essa camada aqui ela pega, faz a interface do teu aplicativo lá do e-mail com a requisição lá, o local onde você precisa acessar aquele e-mail. Então ela que faz essa interface, pega essa informação lá, entra em contato com a outra camada, pega tuas mensagens, se comunica com o teu app para você de fato acessar seu e-mail e ver ali a informação, né? Então essa camada é a camada que está mais próxima do usuário, ela tá ali próxima de você, aos seus olhos, né? Certo? Então esse é o modelo OSI, essas são as funções aí do modelo OSI. São conceitos um pouco abstratos às vezes, mas é interessante você imaginar que tudo isso aí acontece e está acontecendo agora, você acessando esses vídeos, né, essa nossa aula. Então tudo isso acontece, é tudo isso que organiza e faz com que a internet, os nossos sistemas de comunicação funcionem e consigam trocar dados de uma forma eficiente. Então veja o tamanho da complexidade da coisa e como ela é organizada, certo? Então pessoal, dúvidas, perguntas, usem o Classroom e vamos conversar, vamos trocar ideias. Esse material vai estar disponível lá no Classroom para vocês. Valeu e até a próxima!